Olá, turma, tudo bem com vocês? Tia Mariana hoje tá com uma roupa colorida, um vestido preto com folhagens vermelha, verde e laranja. Logo atrás dela tem uma estante de livros, uns bonecos e uma placa logo acima. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, da aula de história onde a gente falou dos grupos sociais. Vocês lembram disso? Falamos dos grupos sociais e dos grupos étnicos que formaram a população brasileira. Lembrando que todos nós frequentamos grupos. Nós temos o grupo da escola, por exemplo, onde a gente vai, encontra os nossos colegas na sala de aula, nossa professora, abre o caderno, organiza a nossa matéria, vai para aulas de educação física, de música, de artes, tem todos os horários organizados para estudar. Cada dia são algumas atividades ou disciplinas. Então, esse grupo se organiza de um jeito. Agora, a forma com que nós organizamos, por exemplo, a nossa vida com a nossa família, o nosso cotidiano, né, em casa, já é de uma outra maneira. Quando vamos visitar nossos parentes em outros lugares, também nos organizamos de outra maneira. Quando nós encontramos nossos vizinhos na rua, também temos uma outra forma de nos organizar com esse grupo. Então, todo grupo é diferente e tem as suas diferenças na organização. Assim também se forma a cidade. Nós falamos aqui que a população brasileira foi formada por 3 grupos, não foi? Indígena, africano e portugueses, que deu origem a essa mistura da nossa população que é tão diversa. Mas se a gente for pensar, esses grupos ainda existem, né? Embora a maioria de nós more em cidade grande, com muitos prédios, apartamentos, carros, fábricas, comércio, há uma população indígena que vive em sua maior parte na região norte e é cerca de 900 mil habitantes. Essa população de indígenas, de índios, fala mais de 150 dialetos, né? Eles têm uma cultura diferente, né? Eles se banham no rio, eles caçam, eles vivem com poucas vestimentas, eles têm rituais de dança, de pintura, tem uma outra forma de se organizar enquanto família, eles casam muito cedo, têm mais filhos, né? Tem uma forma de se organizar através de aldeias, das tribos, né? E moram muitas vezes em casas de palhas, que antes eram chamadas de oca e hoje as casas são maiores. Então eles se organizam de uma outra forma. Eles caçam e pescam, por exemplo, para se alimentar. Tiram o alimento da própria natureza, o que não ocorre com a maioria de nós na cidade, não é? Então essa é uma forma de se organizar. Como tem também os quilombos, né, que são os descendentes dos povos africanos, né, que formaram esses quilombos quando as pessoas que eram escravizadas fugiam, né, e formavam esse pequeno vilarejo como uma forma de resistência. Então, há também populações quilombolas. Então, há uma diversidade de grupos sociais dentro dos espaços, né? A gente vê também em regiões do litoral muitos pescadores, né, que vivem de artesanato e pesca, que formam também a população caiçara, né? Então, assim, e também as pessoas que vivem na beira do rio e que se alimentam do rio, né? Que formam as populações ribeirinhas, também muito localizada na região norte e na Amazônia. Então, há muitas diferenças de grupos sociais, assim como também há diferenças dos nossos bairros. Se a gente for pensar, por exemplo, no bairro em que se localiza a nossa escola, o Benjamin Constant, é o bairro da Urca, não é? Na Urca, por exemplo, há poucos habitantes. Os prédios são menores, né? É uma região que se localiza muitos turistas,
porque tem o Pão de Açúcar, que é um ponto turístico da cidade. Há uma praia chamada Praia Vermelha, certo? É um lugar mais silencioso, que tem grande presença de árvores, né? Há também uma região náutica, ou seja, uma região de barcos, onde muitos barcos se concentram por ali. Então tem toda uma diferença da Urca, por exemplo, para a maioria dos bairros do Rio de Janeiro, onde os prédios são grandes, o lugar é barulhento, é muito poluído, certo? E não tem presença de ponto turístico tão visitado assim por turistas. Mas tem, por exemplo, alguns espaços que são históricos, né? Que contam, por exemplo, a história do seu bairro, né? Se você for pensar, o seu bairro tem uma praça? Ele tem algum local, algum clube que reúne muitas pessoas? Você brinca em algum espaço do seu bairro? Tudo isso também faz formar o quê? Um grupo social dentro do seu bairro. Se você frequenta uma praça, se você frequenta um grupo de futebol, uma igreja, temos aí vários grupos sociais que formam o seu bairro. E esses grupos todos do bairro vai formar o quê? Um grupo maior, que é o município, que pode ser o município do Rio, o município de Caxias, o município de Niterói, vários outros municípios que são formados por outros grupos sociais. Ou seja, você tem grupos sociais da sua vida, a sua escola, a sua família, a sua vizinhança, e tem grupos sociais do seu bairro, né? Grupos da sua rua, grupos que frequentam uma praça ou um campo de futebol ou qualquer lugar para, no caso, reunir as pessoas e formar esse grupo social. Então, portanto, os grupos sociais são diversos. Um grupo social da Urca vai ser diferente, por exemplo, do local que você mora. Então, tudo isso nos faz pensar que cada vez mais os grupos sociais vão formando o nosso bairro, que vai formando o nosso município, que vai formando o nosso estado do Rio, certo? Então vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e nas outras aulas a gente vai aprofundando esse conteúdo de grupos sociais e grupos étnicos que compõem a nossa população brasileira. Um beijo e até o próximo vídeo, meus queridos!